comunhão e propósito entre obreiros com um excelente desejo de aprender e crescer. Convida os irmãos, compartilha esse anúncio e participa com a gente. Você não perca essa oportunidade. Sexta-feira, 13 de junho, às 19 horas. Entre obreiros e com excelente desejo. Porque quando homens sérios de Deus se reúnem, o céu se manifesta. Atenção, o link da live está na descrição abaixo. Se tiver qualquer problema para acessar, entre diretamente no canal e procure a transmissão ao vivo. Não perca essa oportunidade. Participe, compartilhe e esteja conosco. Estamos esperando por você. Atenção, som. Atenção, Lençóis Paulista e todo o Brasil conectado pela internet, a live Entre Obreiros e com excelente desejo está de volta e vai acontecer nesta sexta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas em ponto. É isso aí, uma live de peso com a participação de 3 homens de Deus, pastor Moisés Barbosa, pastor Januário Barbosa e pastor Luiz Carlos Oliveira. Eles não debatem, eles respondem com sabedoria e autoridade às perguntas enviadas ao vivo. Se você está buscando mais conhecimento, direção espiritual e respostas claras da parte de Deus, então atenção, Lençóis Paulista e todo o Brasil conectado pela internet, a live Entre Obreiros e com excelente desejo está de volta e vai acontecer nesta sexta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas em ponto. É isso aí, uma live de... Explica, Deus. Gostou dessa música? Baixe agora essa e muitas outras músicas gospel e ouça onde quiser. Clique no link na descrição para baixar. Atenção, Lençóis Paulista e todo o Brasil conectado pela internet, a live Entre Obreiros e com excelente desejo está de volta e vai acontecer nesta sexta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas em ponto. É isso aí, uma live de peso com a participação de 3 homens de Deus, pastor Moisés Barbosa, pastor Januário Barbosa e pastor Luiz Carlos Oliveira. Eles não debatem, eles respondem com sabedoria e autoridade às perguntas enviadas ao vivo. Se você está buscando mais conhecimento, direção espiritual e respostas claras da parte de Deus, então se conecta com a gente nessa sexta. E olha, quem quiser participar presencialmente é só chegar. O endereço é Rua Antônia Vila Simão Liobete, número 100, Jardim Planalto, Lençóis Paulista, SP.
Você ouviu bem, uma noite de sabedoria, comunhão e propósito entre obreiros com um excelente desejo de aprender e crescer. Convida os irmãos, compartilha esse anúncio e participa com a gente. Você não perca essa oportunidade. Sexta-feira, 13 de junho, às 19 horas. Entre obreiros e com excelente desejo, porque quando homens sérios de Deus se reúnem, o céu se manifesta. Atenção, o link da live está na descrição abaixo. Se tiver qualquer problema para acessar, entre diretamente no canal e procure a transmissão ao vivo. Não perca essa oportunidade. Participe, compartilhe e esteja conosco. Estamos esperando por você. Atenção, Lençóis Paulista e todo o Brasil conectado pela internet, a live Entre Obreiros e com Excelente Desejo está de volta e vai acontecer nesta sexta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas em ponto. É isso aí, uma live de peso com a participação de 3 homens de Deus, pastor Moisés Barbosa, pastor Januário Barbosa e pastor Luiz Carlos Oliveira. Eles não debatem, eles respondem com sabedoria e autoridade às perguntas enviadas ao vivo. Se você está buscando mais conhecimento, direção espiritual e respostas claras da parte de Deus, então se conecta com a gente nessa sexta. E olha, quem quiser participar presencialmente é só chegar. O endereço é Rua Antônia Vila Simão Liobete, número 100, Jardim Planalto, Lençóis Paulista, SP. Você ouviu bem, uma noite de sabedoria, comunhão e propósito entre obreiros com um excelente desejo de aprender e crescer. Convida os irmãos, compartilha esse anúncio e participa com a gente. Você não perca essa oportunidade. Sexta-feira, 13 de junho, às 19 horas. Entre obreiros e com excelente desejo, porque quando homens sérios de Deus se reúnem, o céu se manifesta. Atenção, o link da live está na descrição abaixo. Se tiver qualquer problema para acessar, entre diretamente no canal e procure a transmissão ao vivo. Não perca essa oportunidade. Participe, compartilhe e esteja conosco. Estamos esperando por você. Atenção, Lençóis Paulista e todo o Brasil conectado pela internet, a live Entre Obreiros e com Excelente Desejo está de volta e vai acontecer nesta sexta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas em ponto. É isso aí, uma live de peso com a participação de 3 homens de Deus, pastor Moisés Barbosa, pastor Januário Barbosa e pastor Luiz Carlos Oliveira. Eles não debatem, eles respondem com sabedoria e autoridade às perguntas enviadas ao vivo. Se você está buscando mais conhecimento, direção espiritual e respostas claras da parte de Deus, então se conecta com a gente nessa sexta. E olha, quem quiser participar presencialmente é só chegar. O endereço é Rua Antônia Vila Simão Liobete, número 100, Jardim Planalto, Lençóis Paulista, SP. Você ouviu bem, uma noite de sabedoria, comunhão e propósito entre obreiros com um excelente desejo de aprender e crescer. Convida os irmãos, compartilha esse anúncio e participa com a gente. Você não perca essa oportunidade. Sexta-feira, 13 de junho, às 19 horas. Entre obreiros e com excelente desejo, porque quando homens sérios de Deus se reúnem, o céu se manifesta. Atenção, o link da live está na descrição abaixo. Se tiver qualquer problema para acessar, entre diretamente no canal e procure a transmissão ao vivo. Não perca essa oportunidade. Participe, compartilhe e esteja conosco. Estamos esperando por você. Atenção!
Atenção, Lençóis Paulista e todo o Brasil conectado pela internet, a live Entre Obreiros e com Excelente Desejo está de volta e vai acontecer nesta sexta-feira, dia 13 de junho, às 19 horas em ponto. É isso aí, uma live de peso com a participação de 3 homens de Deus, pastor Moisés Barbosa, pastor Januário Barbosa e pastor Luiz Carlos Oliveira. Eles não debatem, eles respondem com sabedoria e autoridade às perguntas enviadas ao vivo. Se você está buscando mais conhecimento, direção espiritual e respostas claras da parte de Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente a... Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os que aqui estão presentes, pastor Luiz Carlos, pastor Januário, né, nossos irmãos todos que estão aqui, e vocês que estão aí conectados na live e outros que entrarão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos irmãos. É um prazer muito grande, mais uma vez, vir aqui com este projeto, tanto com os obreiros que aqui estão, como com vocês que estão nos acompanhando de forma online, falar sobre Entre Obreiros com Excelente Desejo. Esse é o tema do nosso estudo no decorrer do tempo, até lá no final do ano. E eu quero já, sem delongas aqui, iniciar lendo um texto da palavra do Senhor Jesus Cristo, convidando a todos para que depois disto façamos uma oração com o pastor Luiz Carlos. E eu quero ler aqui a palavra de Deus em Zacarias, capítulo 4, e o versículo 6. Nós
concluímos o encontro passado com esse texto e vamos aqui lê-lo nesse momento para iniciarmos este nosso estudo e depois o pastor Luiz Carlos estará aqui fazendo uma oração. A todos vocês, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar e agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite. Querido Deus e amado Pai, nesse momento agradecemos a Ti por estarmos aqui, meu Pai, e abrimos esta live no Teu santo e poderoso nome, Jesus. Abençoa, meu Deus, os que aqui estão, aqueles que estão conectados no Brasil, no exterior, meu Deus, ligados nessa live, que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, pelo Teu Espírito que possamos aprender. Fala ao nosso coração. Eu peço essa bênção e essa graça para com todos, meu Deus, e em o Teu nome santo, Jesus. Eu creio, meu Pai, que assim será. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós estamos aqui dando continuidade. Nós temos 4 perguntas que foram nos enviadas no decorrer da semana. Na medida em que a gente for desenvolvendo aqui o tema, nós vamos apresentando estas perguntas e é muito bom. Vai chegar o dia, pastor Januário, que nós vamos ter de 4, talvez 40, 400, pastor Luiz Carlos. Hoje, ou melhor, né? Vamos emendar com o nosso encontro passado. Nós fizemos uma geral, falamos a respeito do tema, dando para todos que aqui estão presentes, né, uma leitura bastante ampla. E hoje nós vamos então afunilando. O nosso tema hoje é a essência do caráter e o manejo da palavra. Eu diria, pastor Januário, em relação ao obreiro, caráter e palavra, ok? Esse é hoje, né, o nosso tema, caráter e palavra. E a respeito do caráter do obreiro, nós vamos trabalhar 2 temas, que é a essência do caráter do obreiro e também a dependência de Deus, necessárias, né, ao caráter. Em relação à palavra, nós vamos tratar aqui sobre o manejo da palavra, irmão Juliano. O irmão Juliano estreou conosco aí como aspirante, ministrando a palavra quinta-feira. Noé, ele pregou Noé. Olha que maravilha. Tem a ver com o manejo da palavra, não é? E sobre o manejo da palavra, pastor Januário, nós vamos ter alguns subtópicos aqui. Conhecimento e alimento espiritual, precisamos conhecer a palavra. Aplicação sábia em diversas ocasiões, o ministro de Deus tem essa necessidade. Escolher o texto apropriado para o momento. Algo muito importante, o púlpito não é lugar de desabafo. Né, irmã Gabi? Concorda comigo? O púlpito não é lugar de desabafo. Compreensão das necessidades do ouvinte, é você, né, fazer uma leitura do ambiente, irmão Elton, entendendo a necessidade do ouvinte. E, por fim, manejar bem a espada do Espírito. E aí tem uma mensagem final. Então, aqui está o esboço dessa nossa discussão de hoje, e discussão num termo bastante produtivo, e nós vamos iniciar aqui falando, né, a respeito da essência do caráter do obreiro. E aqui, pastor Januário, quero começar com o pastor, aproveitando aí seus 70 anos de idade, 50 de ministério, 48 de pastoreado, é menos, né? 30, tá bom. 1 Timóteo capítulo 3 e verso 2 está dito: convém, pois, que o obreiro seja irrepreensível. Ser irrepreensível à luz das Escrituras, pastor Januário, não significa ser perfeito. O senhor acha que, falando sobre caráter do obreiro, ele tem que ser 100% perfeito? A paz do Senhor Jesus a todos.
todos quantos que nos ouvem, né? Que o Senhor Jesus possa abençoar os vossos corações nessa noite com este aprendizado da palavra de Deus. E a pergunta que o pastor fez aqui para mim é muito importante, porque quando se trata do caráter do cristão, ele tem que ter uma preparação. E a preparação dele vem desde o início lá, né? Quando ele entra ou ele passa para o novo nascimento. Quando ele aceita Jesus, ele torna-se uma nova criatura. Aí ele começa a exercer a vida espiritual. Outro plano de vida que ele fazia. Então ele passa a exercer a vida espiritual e Deus vai dando talento, dando sabedoria, dando entendimento, até a posição de chegar de um pastor, de um obreiro na casa de Deus. Então o caráter dele é importante. A filosofia que precisa da pessoa para ser um testemunha verdadeira de Deus tem que conhecer realmente a palavra, saber manejar ela e nos conselhos, em tudo que se trata da obra de Deus, ele tem que estar apto, tem que ter um bom conhecimento na vida espiritual e sempre buscar a direção de Deus. A direção de Deus que vai impulsar ele a fazer aquilo que é necessário e chegar até as vidas, os corações necessitados, as pessoas que precisam de uma palavra de fé, de conforto, para que eles saiam daqui abastecidos com o poder de Deus, e isso é lógico. Deus usa a cada um de nós para esta palavra fiel e verdadeira, pastor. Muito bom. Convém, pois, que o obreiro seja irrepreensível, pastor Luiz Carlos. Podemos classificar essa irrepreensibilidade, olha que palavra difícil de falar, como alguém, o obreiro, cujo testemunho não dá margem para escândalos. Ou seja, é uma qualidade essencial de quem exerce o ministério, especialmente no ministério pastoral. Eu diria então que o caráter do obreiro deve corresponder à obra que ele executa. Por isso, na palavra de Deus está dizendo que o obreiro deve ser irrepreensível. Como que o pastor vê isso? Pastor Moisés, nós sabemos que a conduta cristã é o maior testemunho para ganhar almas para o Senhor Jesus. Então esse irrepreensível, ninguém vai conseguir ser 100%, né? Irrepreensível. Perfeito, né? 100% perfeito. Perfeito. Mas eu acredito que é não dar margem, aquele testemunho na qual você não dá margem para escândalos, né? Não dar margem para ser corrigido em público. Você é uma pessoa digna, aceita na sociedade, como também na igreja, né? Um ótimo testemunho que ninguém tem do que lhe reprovar. Muito bom. Tem uma reflexão interessante, né? A gente sabe que o obreiro ele precisa ser carismático. Concorda comigo? Sim ou não? O obreiro precisa ser carismático, pastor Januário? Sim ou não? Sim? Tá. Sim, né? Porque vamos conversar, né? Pensou aquele obreiro carrancudo, você olha para ele e tá assim. Ó Senhor Jesus, amém! Né? O obreiro tem que ser carismático, né, irmãos? Porque ele está ali tratando com as pessoas. Imagine um evangelizando, né? Um evangelizado. Uma pessoa que vem pela primeira vez, aí vê o obreiro que está na porta, principalmente os diáconos, né, que dão apoio nisso, ou o próprio evangelista que sai, não é? Para poder levar a palavra, né, pastor Januário? Imagina um camarada carrancudo, né? Cheio de marra. Não é legal. Tem que ser carismático. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, né, o obreiro irrepreensível, uma coisa é muito importante. O ministro, ele não é sustentado simplesmente pelo carisma. Por quê? O que o sustenta é o caráter moldado pela cruz. Então, eu diria assim,
ele não é carismático porque ele é obreiro. Ele é carismático, irmão Juliano, porque o caráter dele foi moldado pela cruz, e quem foi moldado pela cruz de Cristo é alegre, não é? Principalmente o obreiro. Eu digo isso porque, pastor Januário, por vezes, pode passar-nos a falsa ideia de que o obreiro, né, basta ele ser bem relacionado, bastante dado, com bastante carisma, né, e isso basta. Não, não basta. O caráter que ele demonstra na vida pessoal, em casa com a família, no relacionamento com a sociedade, tem tudo a ver. Por isso que lá em Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8, vai dizer: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, não é? E o Salmo 101 vai dizer: portar-me-ei com sabedoria no caminho reto, louvado seja o nome do Senhor. Então, a disciplina pessoal é extremamente necessária e ela é base do temor a Deus. Pastor Januário, por vezes, né, o inverso disso é tentar passar um ar de santidade por esse posicionamento mais carrancudo. O senhor já enfrentou isso no seu ministério, o obreiro carrancudo? Oh, sim, positivo. E quantas vezes? É por isso que eu já disse, né, que a gente tem que ter o Espírito de Deus, para você discernir uma coisa e outra. Você, como um obreiro, como um ministro de Deus, você tem que ter aquela base fundamental dentro da Escritura para saber responder à pessoa qual é o que ele está querendo e tentar buscar de Deus uma visão espiritual para ver por dentro dele, para ver qual é a situação que ele está colocando ali, às vezes para te entristecer, às vezes para te ofender, e a gente tem que ter aquele espírito de mansidão, temperança. Então, para tudo isso, aonde que Deus dá a instrução e vai fazendo para nós, né, um raiar de luz para nós entender essa plataforma aí da igreja, né, dos irmãos, porque você mexe com gente, com irmãos, não é verdade? Totalmente. Por isso, a palavra de Deus, pastor Luiz Carlos, convém, pois, que o obreiro seja irrepreensível. A gente está tomando também como base para esses nossos encontros um livro que fala a respeito do caráter do ministro cristão, do Watchman Nee. É um escritor bastante inspirado por Deus, eu diria, usado por Deus, melhor, né? Assim. E no livro, quando fala a respeito desse tema, né, convém, pois, que o obreiro seja irrepreensível, ele vai dar para a gente uma afirmativa dizendo assim: a vida do obreiro é mais importante do que a sua obra. Porque sabe aquela coisa, pastor Luiz Carlos? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Como o senhor enxerga isso? Qual câmera aqui? Nós estamos... Tá naquela ali, Aquela câmera ali, que gente, bênção, né? Irmãos, nós estamos testando hoje o OBS, estamos com 2 câmeras aqui, a gente já tem 4 no gatilho, mas vamos ver se com 2 a gente consegue chegar lá. Se sair alguma coisa fora do cabo, não leve em consideração, a gente vai melhorando. E espero que o som também esteja melhor, né, pastor Luiz Carlos, pastor Januário? Acredito que sim. Acredito que sim. Bom, meu amado pastor, eu via muito quando menino sobre um padre na nossa região, lá no Nordeste, que ele é um padre safadão. E quando reprovavam ou criticavam ele, chamavam a atenção, ele dizia assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele dizia isso mesmo. Ou seja, eu prego a palavra, mas eu vivo uma vida que não é de testemunho. Então, sigam-me pela palavra e não pelo meu testemunho. Mas a Escritura nos manda ser irrepreensível, para que o que nós pregamos também vivamos, para servir de exemplo para os que ouvem a Escritura e possam se converter a Cristo, não só por nossas palavras, mas sim por nossas obras também. Perfeito. E é exatamente isso, né, que a palavra de Deus nos diz em Gálatas 5, 22 e 23, que é conhecidíssimos, né, que fala a respeito do fruto do Espírito. E o cristão, em geral, ele deve produzir esse fruto do Espírito, quiçá, ou seja, mais ainda, os obreiros. Portanto, a vida do obreiro é mais importante, pastor Januário, do que
a sua obra. Por vezes a obra ela pode expressar um momento, ela pode expressar uma aparição e, na verdade, o que de fato, né, vale é o todo. Como eu trato em casa a minha esposa, como eu trato na sociedade as pessoas com quais eu convivo. Tem obreiros que estão dando glória e aleluia no culto de domingo. Na segunda-feira de manhã, irmão Elton, que está lá contando piada de baixo calão, que está lá entre aqueles que são ímpios, dando mau testemunho. Aliás, né, Tiago vai dizer que de uma mesma boca não pode proceder bênçãos e maldição. O obreiro tem que levar isso muito atento e com muito cuidado, porque aonde ele estiver, irmão Daniel, ele, além de ser o representante de Cristo, como foco principal, ele leva consigo também a representação da igreja, da qual ele faz parte. Por vezes, a gente ouve, né, alguma situação, algum irmão que dá algum trabalho, né? Tem irmão que dá trabalho, né? E aí vai falar assim, aquele irmão lá, ou aquela irmã lá, é lá da igreja do pastor Luiz Carlos. E por vezes nem fala, o irmãozinho lá do pastor Luiz Carlos, a irmãzinha lá do pastor Januário. É o fiel dele. Não é? É o fiel lá, né? E isso tem que ser bastante evitado, tá? Por isso, a palavra de Deus em relação ao obreiro, meus irmãos, está falando a respeito destas coisas pra gente, tá bom? Falamos então da essência do caráter, convém, pois, que o obreiro seja irrepreensível. Vamos então falando ainda do caráter sobre a dependência de Deus. Pastor Januário, o obreiro deve depender de Deus, sim ou não? Claro. Por quê, hein? Sem Deus ele não faz nada. Nós não fazemos Nós não nada, fazemos nada sem Deus. Deus eu prego sempre, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Então nós, como cristão, como está aqui, né, a dependência de Deus, eu dependo muito de Deus. O que seria de mim se não fosse Deus na minha vida? Não é verdade? Então, quando se trata que você tem uma grande responsabilidade, você tem que saber governar essa responsabilidade, para não destraviar ela, para que você não seja taxado como um mau obreiro. Não, eu não vou naquela igreja lá, porque lá tem o pastor fulano lá, e ele só fala besteira. Então, tem pessoas que dizem isso. Não tem? Tem. Tem. Então, agora, quando se trata da dependência de Deus, nós temos aquele compromisso, primeiramente, com Deus. E se nós temos esse compromisso com Deus, do resto a carruagem vai tudo bem. O comando é de Deus, usando a cada um de nós conforme a sua vontade, para transmitir àquele que nos ouve a vontade de Deus na vida de cada um, usando poderosamente a vida dos obreiros, aquele que maneja a palavra. Nós começamos hoje, né, a nossa live aqui, o nosso encontro, lendo o texto aqui de Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Trazendo isso principalmente para o ambiente dos obreiros, e a igreja precisa reconhecer isso, e é importante que a igreja esteja participando conosco para saber a respeito disso. Não adianta a gente tentar exercitar o nosso ministério na força do braço, na força do intelecto. Vou dar aqui alguns exemplos. Eu posso ler a palavra, mas tem uma diferença muito grande, irmão Alexandre, em ler e meditar a palavra. Ler a palavra qualquer um pode ler. Meditar a palavra aponta para a dependência de Deus, porque quando eu medito, eu estou, de certo modo, me colocando debaixo da vontade de Deus e pedindo para que Ele me oriente naquela palavra. Em João, capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Então, no contexto ministerial, a dependência de Deus significa reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada. A capacitação, a direção, o discernimento, né, vem tudo da ação divina e não é pela a força humana. Então é o contrário de autossuficiência, né? E pastor Luiz Carlos, poderia dar algum exemplo para nós em relação a essa dependência de Deus, e por vezes a gente acaba agindo no ímpeto, até com talvez boa intenção,
mas a boa intenção não pode jamais superar a ação de Deus. Meus amados, eu estava ouvindo essa semana a nossa irmã, Juliana Barbosa, enfermeira ali no hospital, e ela falava sobre um dependente químico de bebidas alcoólicas. E quando ela foi levar o remédio para ele, ele disse: é o meu corotinho que está aí? Ela falou: meu corotinho é caro. Aí ele falou para a esposa: nós pagamos o que for preciso. Nem que seja R$200, eu pago, eu quero o meu corotinho. Então, dependente do álcool, muitos dependentes da química, mas nós, unicamente dependentes de Deus. Porque todas as vezes que nós mesmos nos colocamos em busca da palavra e que vamos pregar no culto à noite, enquanto Deus não fala conosco, a gente não consegue liberar a palavra. Por quê? Porque a gente não quer falar de nós mesmos. Nós queremos que Deus fale através de nós. E então somos dependentes. Sem Ele não há como falar. Não há como subir no altar. É uma tocha sem fogo, né? É um pavio sem fogo. Não tem como subir no altar sem a presença de Deus. Então nós somos sim totalmente dependentes de Deus, pastor. Tem uma afirmação interessante aqui que eu trouxe para nossa reflexão, que é: o caráter sem unção se torna moralismo. Ou seja, podemos ter um bom caráter, irmão Daniel, exercitar um bom relacionamento comedido perante a sociedade, mas se não tiver unção, pastor Januário, isso é simplesmente moralismo. Agora, a unção sem caráter torna-se presunção. Por quê? Quem tem a unção de Deus é transformado. O pastor Januário disse no começo aqui sobre a transformação de vida, que é o primeiro passo para o ministro cristão. Então, essa unção, ela vem necessariamente da dependência de Deus. E quando falamos de dependência de Deus, para todos os afazeres do ministério, seja o diácono, seja o evangelista, seja o pastor, o aspirante, como que nós demonstramos essa dependência de Deus? Eu poderia citar aqui algo bastante simples até. Oração. Por quê? Se dependemos de Deus, qual é o veículo que nós temos para poder nos comunicar com Ele e então pedir dele direção, se não através da oração? E imagina um obreiro que não ora, pastor Januário. Um obreiro que não ora está dependente de Deus? Não, totalmente não, porque a oração é tudo, é o alicerce dele principalmente. E para ele levar a palavra de Deus, fazendo um entre parênteses aqui, eu quero frisar uma coisa interessante. Frise-se. Então, porque eu conheci uma pessoa que ele era um beberrão. Ele bebia demais. Mas quando ele estava bêbado, ele falava, pregava nos bar, sabe? E trazia uma palavra tão fiel, tão verdadeira, que às vezes ficava observando, ele estava bêbado. Aí ele falava assim, ó, eu estou falando aqui da palavra de Deus, mas não faça como eu faço, porque eu não presto. Eu sei que eu estou condenado. Deus aborrece com as minhas atitudes, com as minhas ações. Mas isso que eu estou falando é fiel e verdadeiro. Guarda, leia a Bíblia, tenta buscar de Deus e ora. Fala com Deus. Fala, ó, eu ouvi um beberrão falar lá, é isso mesmo, Senhor? Me dá esclarecimento, me dá unção. Então ele frisou em questão da oração. Em questão da oração. E a gente tem testemunhos verídicos que muitas pessoas foi alcançado da graça de Deus através daquele beberrão. Através daquela pessoa que não era um pastor, era um beberrão, mas só que ele tinha um fundamento de conhecimento dentro da Escritura. Ele poderia ser muito mais que um pastor, podia ser um presidente de uma igreja, sabe? De tanta sabedoria que ele tinha. Mas só que o vício derrotou ele de uma forma, mas ele nunca deixou de falar de Jesus. Mas ele encaminhava as pessoas para buscar a oração, buscar a essência do Espírito, buscar o conhecimento de Deus e não olhar para a vida dele.
Então, quando se trata de nós aqui falando de uma maneira tão especial que nós estamos, nesse compromisso que nós temos aqui, de cada um, foi frisado aqui, nós subir no púlpito, tem que ter a essência do Espírito, tem que ter a unção de Deus. Então, isso aí vem tudo através da oração. Sem oração, nós não faz nada, irmãos. Sem oração, nós não faz nada. E vamos, né, enfatizar essa necessidade, claro, da oração. Agora o pastor Januário citou um caso aqui como testemunho, e para o nosso ambiente é um caso a não ser seguido. Porque esse caso que o pastor Januário citou recai naquilo que nós comentamos há pouco, né, pastor Luiz Carlos? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Agora, quando se trata do ministro cristão, do servo de Deus, não existe isso. Não existe isso. Quando nós estamos falando e apresentando o evangelho, quem está nos ouvindo está nos medindo de cima a baixo. Não é só o articular e o gesticular do corpo, mas é a nossa vida. Quantas vezes a gente vê situações desse tipo, dizendo, você não tem moral para falar isso para mim. Imagina com obreiro. Por isso, nós precisamos depender de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nós não vamos ler ali o texto, mas a essência é, a nossa suficiência vem de Deus. Ou seja, nós precisamos buscar discernimento de Deus. Obreiro, ou aquele que deseja, né, ser obreiro. Aliás, nós estamos aqui exatamente nesse projeto para tratar também com aqueles que desejam ser obreiro. Não é uma função hierárquica, não é uma posição de destaque na igreja, não é algo visual, é o contrário disso. É serviço, é obra e precisa depender de Deus. Precisa depender de Deus. Sabe por quê? Porque quando vi os enfrentamentos, e nós sabemos que eles vêm, não é, pastor Januário, não é, pastor Luiz Carlos, é muito bom trabalhar na obra de Deus e servir o Senhor no ministério, irmãos. Mas vem enfrentamento, vem dificuldades. E só o obreiro que está sob a dependência de Deus e, portanto, orientado por Deus, é que consegue permanecer firme, que consegue avançar, que consegue, então, administrar aquela situação e não tirar a mão do arado. Quantos obreiros há hoje que a gente tem visto, até em nosso meio na obra, dizendo, está aqui minha credencial, não quero mais. Faltou dependência de Deus. Não acha que faltou dependência de Deus, pastor Luiz Carlos? Perfeito, pastor. A primeira posição do obreiro, ou nós temos aqui o Alexandre aqui, né? Esse bombeiro, né? Ele... Bombeiro? Bombeiro. Ele é bombeiro? Salvamento, faz salvamento, né? Cuida de casa, salva até gato, rapaz. Salvou meu gato, né? Em cima de uma árvore. Socorrista. Socorrista. A primeira lição de um bombeiro é, antes de salvar alguém, veja a sua proteção e também a dos seus companheiros, para depois salvar alguém. Então, o caso do obreiro pregar e não ter vida, não ter testemunho, está totalmente errado. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, nós temos que primeiro nos preocupar conosco. Onde a palavra diz, tem cuidado de ti mesmo. Então, nós somos totalmente dependentes de Deus. E quando nós vemos um ministro entregar credencial, e todos eles, quando entregam, eles têm, entre aspas, 1001 razões. E começam a dizer, puxaram o meu tapete. Por isso que eu não me enfermei, não fiquei. Aí quando eles falam, puxaram o tapete, aí você pode crer numa coisa. Eles não estavam firmados em Deus, mas os seus pés estavam não firmados na rocha, mas firmados no tapete. Que é algo bem pequeno, que é algo tão insignificante. Boa ilustração. Que alguém vai puxar e ele vai cair. Porque a sua firmeza não estava em Deus, na rocha, na palavra, mas sim no tapete. É coisa tão banal. Ele podia dizer, eu me arrependo disso, eu vou seguir com a maioria dos irmãos e caminhar conosco. Então é isso, pastor. Aquele que entrega credencial
ele já está afastado há muito tempo, né? De Deus, já perdeu a comunhão com Deus e não estava firmado na rocha, mas sim no tapete. Gostei da reflexão. E aproveitando o momento, para vocês que estão aqui na igreja, os que estão nos ouvindo e ouvirão, nesse momento, eu digo, pare um pouquinho, obreiro que está me ouvindo, irmão em Cristo, irmã em Cristo, que às vezes conhece um obreiro que não está me ouvindo e que está nessa situação, nessa reunião aqui, né, pastor Januário, que nós estamos, também nós queremos, do ponto de vista espiritual, ser um canal de bênção para a tua vida. Se você está pensando em parar, se você está, como foi ilustrado pelo pastor Luiz, pensando que estão querendo tirar o teu tapete, que está difícil caminhar ao lado do obreiro A, do obreiro B, ou já de fato parou, eu digo para você, Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor, os que dependem do Senhor, renovarão as suas forças. Então é momento de renovar força, tirar o pé do tapete e colocar o pé na rocha que é Cristo Jesus. E quem sabe, irmão, irmã que está nos ouvindo aqui e que você tem relacionamento com esse obreiro que está lá meio balangandã, né, pastor? Como diz lá Hebreus, né? Com os joelhos trôpegos, sabe? Como diz Asaf, meus pés quase que escorregaram. Seja um canal de bênção. Ore a Deus, peça direção, abrace esse irmão em Cristo, obreiro, e diga para ele, renove a tua força, dependa de Deus, firme na rocha, porque esse é o caráter do obreiro. E com certeza a congregação onde você está será tremendamente abençoada, louvado seja o nome do Senhor. Tantos quantos nos ouvem aqui e vão nos ouvir, que estão com um desejo, um excelente desejo de vir para o ministério, de servir melhor no ministério. Nós temos alguns entre nós participando aqui hoje presencialmente, graças a Deus, que estão com esse desejo. Então, o nosso, podemos dar um conselho aqui, né? Através da palavra de Deus. Dependam de Deus. Amém. Não Amém. dependa do pastor, pelo amor de Deus, não dependa do irmão do lado, dependa de Deus. Sabe, pastor Januário? Dependa de Deus. Quanta gente ouve, o pastor não me deu oportunidade, o irmão não me deu oportunidade, eu estava querendo fazer. Irmão, dependa de Deus. Mais uma vez, né? Dependa de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem dá graça, é Deus, o nosso Senhor. A palavra do Senhor está dizendo aqui, né? Olha, o pastor Luiz até pregou isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se você não depender de Deus, você pode tentar articular o teu ministério, fazer teologia, estudar hebraico, estudar grego, ficar 24 horas, perder sono. Mas se não depender de Deus, não tem edificação, não tem jeito, não tem condição. Não é? Pastor, até ontem na igreja, ouvimos a mensagem transmitida, falou muito ao meu coração. A gente ouve a palavra várias vezes, mas é diferente. Ontem, quando o ministro Juliano está aí começando a pregar, ele falou que a arca não tinha timão, nem parmeira, nem volante, né? A arca dependia unicamente de Deus. Então é isso, pastor. Depender é se soltar e deixar Deus guiar o teu barco. Como diz, né, o hino que nós cantamos, né? Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos. Mas a Arca de Noé foi algo extremamente importante e tem um apelo espiritual muito grande, né, pastor Januário? Porque é entrar no barco e deixar Deus guiar, sem timão. É né? o que eu gostei ontem da mensagem, o pastor Luiz Carlos frisou aí, em termos de... Foi uma mensagem gloriosa, porque outra base também fundamental que o nosso irmão Juliano pregou ontem aqui, ele falou assim que a arca não tinha janelas laterais para correr dos lados, para olhar dos lados. Tinha só em cima, tinha que olhar para cima. Aleluia. A janela era no teto, era só de cima. Oh, Deus, nos ajuda. Você imagine a família de Noé ali, com todos aqueles animais, e a arca flutuando, e chuva descendo, e a arca flutuando. Não tinha janela dos lados para socorrer, para olhar como é que estava a situação. Só tinha janela
em cima. Ele frisou bastante isso ontem. Achei interessante a posição que ele colocou aqui. E que a gente, às vezes, a gente prega tanto, né? A vida de Noé, Deus arrependeu de ter feito o homem, escolheu Noé, porque Noé era reto. Mas nós nunca fizemos esse parâmetro, não é verdade? Eu gostei, porque às vezes a gente estuda, e você vai trazer uma pregação acerca de Noé, você não fala. Até ele falou, foi 1, 2, 3 dias para começar a chover. Não, foi 7 dias. Demorou 7 dias, aí Deus abriu as comportas e a água veio. Então é gostoso porque a direção estava em cima. Diretamente Deus e a arca e Deus. Amém. Estamos então tratando aqui a essência do obreiro, nesses 2 pontos, né? O caráter e também a dependência de Deus. O Watchmani, ele fecha esse tema, né? Dizendo o seguinte: a obra, ela não é material, ela é espiritual. Nós usamos o material como, né, instrumentos necessários. Ora, estamos aqui hoje fazendo a obra de Deus. É necessário ter microfone, é necessário ter o financeiro, os equipamentos, os irmãos estão sentados, eu estou aqui, né, luz nos iluminando. Mas a obra não é essa luz, a obra não é essa câmera, a obra não é esse microfone. São instrumentos. Então ele vai dizer para a gente, a obra é espiritual e é necessário então que seja realizada e sustentada por meio de vida espiritual. A gente, por vezes, foca muito no material, não é? E, na verdade, deixa isso como suporte. O material é suporte. O essencial é o espiritual. Percebe? Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Nós precisamos depender de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Todos concordam aqui? Vocês podem dar um sim para nós? Todos concordam? Amém. Amém. Olha, vocês estão ouvindo aí, ó, foi um coro aqui, né? Graças a Deus. Nós vamos então agora, né? Falamos da essência, do caráter do obreiro. Vamos falar um pouquinho agora sobre manejo da palavra, que é algo bastante importante. E para isso, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor Luiz Carlos, suas considerações iniciais. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, com um caráter que você não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra. Que maneja bem a palavra. Manejo da palavra. Em um culto ao ar livre, o rapaz estava pregando, pregava com autoridade. A câmera 1 aqui, tá? Aqui? Ali. Nós vamos ter que se ajustar com esses câmeras-mans aqui, né, que estão com a gente. Irmãos lindos vocês são, estão nos ajudando. O pastor está ainda aqui falando, né? Mas eu preciso saber qual câmera que eu estou, né? Em breve vai ter várias, viu, pastor? Em breve vai ter várias câmeras. Ó, é para descontrair. Quem estiver participando online aí, manda pergunta. Eu quero ter 2.589. Por falar em participação online... É nessa câmera aqui, né? Isso. Tá. Agora, tá? Aproveitando, você que está online, joga no comentário aí de onde você está vendo a live. De que país, de que estado, tá bom? Comenta aí para nós sabermos, tá bom? Pastor, tinha um evangelista pregando em um culto ao ar livre e pregava com muita euforia. Todo mundo estava amando. Levantou-se lá um camarada, chegou perto dele e falou, fala mais alto. Ele aumentou a voz. Aumentou a voz e o camarada, fala mais alto. Ele aumentou a voz. O camarada pela terceira vez, fala mais alto. Ele aumentou a voz. O rapaz da quarta, fala mais alto. Falou, rapaz, não consigo mais. Falou, fala mais alto. Para ver se lá na vizinhança vão te escutar. Porque o teu testemunho lá é horrível. As menininhas lá do bairro te conhecem bem. E você está pregando porque está aqui. Mas lá você não consegue pregar. Então, o obreiro que não tem do que se envergonhar, ele prega com autoridade, com alegria. Em todos os temas na palavra de Deus, ele não se envergonha. Ele tem classe. Ele prega com amor, com graça, porque ele vigia na sua vida material, na sua vida cotidiana, com seu testemunho. E quando ele vai pregar,
ele tem toda a autoridade e maneja Bem a palavra. a palavra. Eu vou olhar para você, Sim, mas eu vou fazer a pergunta para o Olha. pastor Januário. Eu vou fazer a pergunta pro Perfeito. pastor, e é contundente que eu vou perguntar para ele. E eu acho que eu já sei um pouco da resposta. E aí depois eu vou ter que dar um jeito de arrumar esse negócio. vamos lá. Vamos Pergunta lá. Né? Porque, vamos lá. Eu nem tô olhando para ele, tô olhando para você, tá certo? Certo, eu não certo, quero ver a certo, expressão certo, dele. Eu tô vendo. Quando a gente fala manejar bem a palavra, implica, claro, conhecimento, implica você estudar, né? E eu vou perguntar assim para o pastor Januário. Pastor Januário, para o obreiro pregar à noite no culto, ele deve estudar a palavra em casa, sim ou não? Irmãos, obreiros, às vezes, Às vezes. o obreiro que está à nossa retaguarda não está sabendo que vai pregar, não sabe. Aí a gente, vamos por o obreiro tal trazer a palavra hoje. Aí de repente, a gente tem a decepção. Ele fala assim, irmão, hoje não, eu agradeço. Agora, retornando a pergunta para nós próprios aqui, um obreiro de Deus que maneja a palavra, você já viu ele pregar, já viu ele trazer palavras gloriosas, pode agir numa atitude dessa maneira? Estudar a palavra em casa, ele tem que estar afiado. Não é só em casa para vir, eu vou estudar hoje porque eu posso chegar lá e me chamar para pregar. Ele tem que estar apto no momento, qualquer momento oportuno para pregar, para falar a palavra de Deus. Ele tem que estar apto. Preparado. Implica estudo. Com certeza. Bom. Tem que estudar, tem que ter conhecimento, tem que ter. Se a gente direciona alguém para trazer uma palavra, um exemplo, o irmão Jonatas vai pregar hoje. A gente já passa antes. Às vezes, eu concordo às vezes com o pastor Moisés, que às vezes ele fala, é bom avisar antes. Avisa antes. Mas se você avisar antes, não, passa para outro, prega o senhor mesmo. Isso é decepcionante para a gente, não é? Demais. Demais. Então, permita aqui, pastor Januário, para essa câmera aqui. Então, uma dica para quem está nos ouvindo aí, como ministro de Deus e aqueles que estão vindo para o ministério, e esse, né, é o que nós lemos aqui. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos estar preparados para qualquer momento. Sempre que vir a oportunidade, hoje você ministra a palavra, procura nunca dizer não. Né? Ficou até redundante aqui. Claro, pode ter situações em que questões especiais estejam acontecendo, e já aconteceu comigo. Eu vou aqui, no encontro em Catanduva, eu fui para o encontro, pastor Luiz Carlos, quase 40 de febre. Fui para o encontro, estava assim, sabe, pela misericórdia de Deus mesmo. E aí o pastor Luiz Carlos falou, você vai pregar hoje, na abertura. E eu falei, pastor, me deixa pregar no encerramento, até lá eu creio que eu vou estar bem, né? Porque eu estava realmente sob medicação e estava um pouco complicado. E pregamos lá no encerramento. Claro, questões especiais podem acontecer, mas manejar bem a palavra implica estar preparado. Por isso, vai uma dica, né? Vai uma dica, obreiro, né? Medite na palavra dia e noite. Esteja com ela, não é? Porque quando vier a oportunidade, diz a própria palavra, que o Espírito Santo fará você lembrar Aleluia. e falará na tua boca. Agora, o problema é que a gente não medita na palavra. Pastor Janão, a gente não estuda a palavra. A gente não lê a palavra. A gente vem para o culto, tem oportunidade para pregar. O Espírito Santo vai falar o que no nosso coração? Se a gente não buscou estar lá. Não é isso, pastor Janão? Com certeza. É isso aí mesmo, porque o preparativo tem que estar na ponta da língua. O obreiro tem que estar apto a qualquer momento para falar, para dizer, porque ele está, ou mesmo um aspirante aí, você passa para ele um tempo, 2, 3 dias para estudar. Você fez uma escala, gostei da escala. A escala já é um preparativo para ele, não é, irmão Elton? É um preparativo. Tal dia. Ontem, a hora que eu disse aqui, o irmão Elton vai encerrar o culto. Só me permite, né? É bom a escala, né? E por vezes é ruim também, né? Porque aí tem um brigo que fala assim: hoje eu fiquei com dor de barriga, eu não vou no culto. Então,
mas aí já vai ver que... Então, Não, pelo amor de Deus, não. Obreiro aprovado, não. O certo, eu gosto quando chega aqui, às vezes você... Um certo dia eu cheguei aqui mal, o pastor Moisés falou para mim assim, ó, você prega? Eu falei, prego, em nome de Jesus Cristo eu prego. Então, você traz a palavra. Você traz por quê? Porque você está aqui a fazer a obra de Deus. Você está aqui direcionado pelo Espírito de Deus. Não é você que vai falar. É Deus que vai falar na sua boca. Você vai falar da palavra. Você não vai contar uma história no público. Você não vai contar uma piada no público. Você vai falar da palavra de Deus. Então, o que é? Você vai ler o texto que você leu, você vai fazer aquela explanação, trazer à igreja a necessidade. No outro domingo que eu preguei aqui, a irmã saiu para fora, ela disse para mim ali fora, pastor, como a palavra falou comigo. Onde eu frisei que nós temos, que olhar a voz, ouvir a voz certa para nós assimilar alguma coisa. Porque às vezes nós ouvimos voz que ela não traz uma benfeitoria para o cristão. E a irmã saiu daqui regozijando que Deus falou com ela poderosamente, que ela dá muito ouvido para os outros. Ela falou. Então, o Espírito de Deus é que vai falar na boca de cada um. Seja um obreiro aspirante, seja um obreiro oficial, seja um irmão da igreja. Eu tenho experiência grande, pastor Moisés, ali em Araraquara, que ali eu cheguei ali para tomar conta da igreja, e eu comecei a pegar irmãos lá, irmão sentado no banco, falei, você traz a palavra hoje? Mas eu, pastor, você lê Bíblia? Leio. Você lê Bíblia todo dia? Leio. Então você está apto, você vai pregar hoje. É a Bíblia, ele lê a Bíblia. Mas, qual que é o pressuposto? Ler, refletir, estudar. Não é? Porque por vezes cria também, eu pensei que o pastor Januário ia transitar nisso, por isso que eu falei, diz assim, não, a gente tem que ir para o culto, abrir a palavra que vinha ali a gente prega, tem situações em que eu creio, e creio mesmo, irmãos, é para essa câmera aqui, para cá, que o Espírito Santo assim determina e faz, mas é necessário que o obreiro esteja preparado e ler a Bíblia em casa e se preparar. O Espírito Santo, no momento exato, na hora exata, ele vai usar. Nós cremos nisso. Agora, diante desse contexto todo, nós estamos falando, e quem exercita o ministério e tem uma responsabilidade muito grande com a palavra, e é muito grande mesmo, tem um ponto que está aqui para a gente também abordar, que é assim, pastor Luiz Carlos? É usar a hora da palavra, o púlpito, para poder ficar mandando recado por vezes. Isso acontece? Desabafos pessoais, usando a palavra, isso acontece? Eu já vi muito e ouvi muito, esses desabafos que não podem acontecer. Você tem que pregar essa câmera, a palavra de Deus. Tem que meditar nela dia e noite, como o pastor falou. E o conselho do próprio Deus é: não aparta-te da tua boca o livro dessa lei. Não aparta os teus olhos do livro da lei, medita nela de dia e de noite. Lançar chapéu, como diz, falar com alguém. Não. Você tem que ministrar a palavra de Deus. Deus me deu graça de começar trabalhos. Do nada, do zero, com 1, com 2, com 3. E uma certa vez a igreja estava bem pequena e uns camaradas faltaram. E eu fiquei chateado no altar. Eu era bem jovem, fiquei chateado. Eu falei, vou trazer uma palavra. Desviei completamente a mensagem que estava. Fiquei chateado. Eu falei, vou trazer uma palavra, falar com esse pessoal para não pode faltar no culto. Vou falar da alegria de vir à casa de Deus. E vou ser duro. Desviei a palavra. Quando, um minuto antes de eu ler essa palavra, o Senhor falou comigo. Falou, peraí. As pessoas que estão aí vieram no culto para ouvir a palavra. Agora você vai falar de você mesmo, duramente com o povo que está aqui, que não tem nada a ver com isso, para falar com aqueles que estão em casa, que nem vão ouvir. É a mesma coisa. Você traga a palavra de Deus. Tem muitos casos que entra um bêbado na igreja, entra uma meretriz na igreja, aí a pessoa vai, em vez de pregar a palavra de Deus,
vai pregar sobre o alcoolismo, sobre a prostituição. Não. Pregue a palavra que te foi dada. E para isso, né, tem até aqui um dos temas que nós abordamos aqui, que são dois, né? Aplicação sábia em diversas ocasiões e escolher o texto apropriado ao momento. Quando a gente fala de aplicação sábia em diversas ocasiões, nós estamos tratando, né, do contexto em que a gente está inserido. Por exemplo, né, vai fazer uma pregação na rádio, um estudo, né, um culto doméstico. Então, saber ler a ocasião e o contexto em que nós estamos é importante para poder ministrar a palavra. E, principalmente, né, o texto apropriado para aquele momento. Nós estamos num culto, por exemplo, de evangelização, né? Nós não vamos pregar, né, sei lá, a respeito da teologia do dízimo. Percebe? É algo que está fora do contexto para aquela ocasião. Tem que falar sobre salvação, sobre o amor de Deus. Vamos no velório, vamos pregar que Jesus transformou água em vinho no casamento. Então, esse tipo, né, de percepção tem que estar no obreiro, não é? Mas tem os textos na Bíblia, tudo, né, que acompanha a situação do momento. Por isso que tem que manejar bem a palavra. É o que nós estamos dizendo aqui. O obreiro precisa alimentar-se primeiro, para depois alimentar o rebanho. E vem de novo, né? Isso não é, irmãos, egocentrismo, egoísmo, não. Por vezes pode pensar assim, né? Dá a impressão que é o eu. Mas o que nós estamos tratando aqui é importante. O pastor Luiz Carlos frisou há pouco aqui, né? Essa questão do bombeiro e tal. Já viajei algumas vezes de avião e quando passa as instruções se tiver turbulência e for necessário, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. O que fala lá? Pegue, coloque primeiro em você e depois na criança e ajude quem está do teu lado. Porque se você ficar sem oxigênio, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, quando falamos da palavra de Deus, é exatamente isso. Eu preciso me alimentar primeiro. E o exercício que o pastor Luiz Carlos fez aqui agora contando esse testemunho foi isso. Esse alimento serviria para mim? Não, o Espírito Santo disse para ele que não. O alimento era necessário outro naquele momento. Então nós precisamos saber, entender e aplicar esse tipo de situação. Olhar esse ambiente. Quando ministramos a palavra, também temos que ficar preocupados com até a forma de se apresentar, não é? Porque é importante isso. Quem está ouvindo a palavra de Deus não está só olhando ouvindo a sua voz, ele está olhando você de cima a baixo. Então tem que ficar bastante cuidadoso. Como ler a palavra com bastante cautela, de forma organizada. Por isso que é importante, eu digo, leia em casa. Vai pregar, sabe que vai pregar, leia em casa. Olhe para o texto, ponto, vírgula. Percebe? Para não dar uma conotação diferenciada. Por vezes vai fazer a leitura, fica aquele negócio meio mascado, complicado. Quem está lá não consegue entender aquilo que está sendo lido, né? E a própria palavra lida, eu participei de um culto, onde o irmão, só na leitura da palavra, porque ele chegou com tanta unção na leitura da palavra, a igreja pegou fogo na leitura da palavra. Não precisou mais nada, só a leitura da palavra. Bem colocada, com bastante entonação, com bastante ênfase, né? E aí, isso é importante, porque tem a ver com o manejo da palavra. E aí, tudo isso colocado, o púlpito não é lugar de desabafo, irmãos, não é lugar de a gente ficar jogando chapéu, né? E de ficar tentando colocar luva. Nós temos que buscar a unção e o discernimento de Deus. Tem um texto de Provérbios, capítulo 25, 11, que vai dizer assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Olha que coisa gloriosa. Lindo. E o que é a palavra dita a seu tempo, no momento certo, na ocasião certa, usando, né, aquilo que faz referência ao ambiente em que a gente está, não é? Então isso é muito importante e é muito necessário, faz parte da vida do obreiro e nós precisamos.
diz aqui, né, o livro, aquele que foi testado, examinado e achado fiel, digno de confiança, esse é útil ao serviço de Deus. Achado fiel, testado, digno de confiança. Isso tem a ver com ser aprovado. A aprovação que importa é diante de Deus e não nos aplausos humanos. E falando a respeito do pregador, e nós pregamos, todos que estamos aqui pregamos, e é um cuidado especial que tem que ter, né? Juliano, Alexandre, Jonathan, Daniel, Rafael, né? Gabi, irmão Elton, todos que estão ouvindo aí, cuidado com esse negócio de aplauso humano, porque enveredando por esse caminho, a gente pode perder discernimento de Deus. Já aconteceu contigo? Você às vezes desce do público, aí vem o irmão, né? Parabéns, que palavra gloriosa, né? E a gente sempre diz, eu pelo menos digo o seguinte: glória a Ele, ore por mim, para que Deus continue usando, porque é Ele. E se a gente subir no altar com a expectativa de que nós vamos abafar, de que vai ser, né, algo lá, né? Ai. Pode isso, pastor Luiz Carlos? De maneira nenhuma. Porque toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Diz que tinha um rapaz no museu, ele foi contratado para apresentar os quadros, né? As imagens que ali tinha. Quando ele chegou, uma turma que ali chegou de uma excursão, ele se colocou e disse: gente, esse quadro aqui atrás de mim é o quadro tal, criado no ano tal, pelo pintor tal, feito com a tinta tal. E alguém chegou nele: então, por favor, o senhor saia da frente do quadro para nós vermos, né? Então, nós não podemos ficar querendo nos apresentar, mas sim, é aqui, né? Apresentarmos ao nosso Deus, ao autor e é consumador da nossa fé, e a Ele toda a honra, pastores, e toda a glória. Amém. Pastor, fazer uma... o pastor frisou aí do obreiro que desce e aquele irmão, aquela irmã vem dar elogio para ele, certo? E aquele pastor que desce e depois o irmão que está lá no meio da igreja vem lá e catequiza ele, fala um monte para ele. Catequiza? O que é catequiza? Catequiza é ofenda ele. Uma palavra nova. Catequiza. Ofenda ele. Ofende ele. Ofende ele. E ele, dentro da palavra de Deus, o que ele trouxe no altar, que isso aconteceu comigo, trouxe no altar uma palavra, a igreja glorificou a Deus, mas só que tinha uma determinada irmã, eu preguei ali em Salmo 34, quando eu falei refreia a sua língua do mal, não fala mal, usa, sabe usar. Nós já falamos uma palavra aqui hoje, que é da nossa boca, ela sai louvor, sai glorificação, mas também sai maldição. Então cuidado com a língua. Eu preguei dentro desse salmo, e essa irmã, quando eu saí, ela queria pegar eu de pau lá fora, e era mulher de um obreiro. Ela tinha brigado o dia inteiro lá, e ela jurou que o esposo dela tinha falado para mim, e ele não tinha falado nada. Eu falei: irmã, em nome de Jesus Cristo, não aconteceu nada, o marido falou nada. É que Deus está te aconselhando, irmã. Se aconteceu isso, a carapuça serviu para você, então examine a sua vida, ponha no altar do Senhor, conserte com a sua família. Então isso aí é importante, porque você está sendo usado por Deus ali, e trazendo uma palavra, às vezes pode pensar: está servindo para mim. O pastor está falando, é para mim, é comigo, mas ele não está nem pensando, nem lembrando do irmão, da irmã, certo? E às vezes está acontecendo, porque a nossa vida, ela é um grau de altos e baixos que acontece. Você está trazendo a palavra e aquele irmão está ouvindo: poxa vida, olha, está servindo para mim. Então tem muitos que ouvem com atenção, com dedicação, e dá glória a Deus e faz aquele elogio que meu irmão, você frisou aí. Agora, tem outros que não. Tem outros que vai e fica bravo, acha ruim. Você pregou para mim, hein? Olha lá, cuidado, você pregou para mim. Não acontece muito isso, pastor? Acontece, né? E é mister que aconteça mesmo, ou seja, né, faz parte. Entretanto, em cada um de nós deve haver, né, pastor Luiz Carlos, é o que nós falamos aqui, sinceridade, não é, irmão Daniel? Quando nós estamos sinceros diante de Deus e comprometidos com a verdade,
por isso nós falamos aqui de ser irrepreensível, nós só precisamos colocar diante de Deus. Ponto. Tem uma afirmativa que eu gosto muito, que ela diz assim: cuida você da tua piedade. E quando você cuidar da tua piedade, Deus cuidará do teu caráter, da tua reputação, né? Ou melhor dizendo, cuide da tua piedade, porque Deus cuidará da tua reputação. Quero dizer com isso se há sinceridade no coração, o coração é piedoso, há verdade no coração, eu só diria o seguinte, se isso acontecer: irmãos, ou irmã, vamos orar e colocar diante de Deus. Porque se você for piedoso, Deus cuida da reputação. E mais dia, menos dia, e já aconteceu. Essa pessoa vai voltar e vai dizer: olha, eu estava equivocado e de fato não é isso. E o obreiro não pode ficar birrento, hein, pastor Januário? Imagina o obreiro acontecer isso: também eu não prego mais agora. Não é? Eu não prego mais agora. Eu não pode parar que agora eu não prego mais. O irmão lá me pegou lá no fundo, lá porque eu falei uma palavrinha errada. Não é? E aí, não, isso não pode, né? O obreiro que é dependente de Deus, que está na obra, está no serviço, ele precisa saber e ter discernimento. E isso são situações naturais do ofício que a gente exerce. Olha, você falou da Juliana, que trabalha de enfermeira. Imagine se ela tiver medo de sangue, pode ser enfermeira? De maneira alguma. Não é? E nós que somos obreiros e que manejamos a palavra, né, não podemos ter medo e preocupação dessas coisas. Nem medo do diabo. Nem medo do diabo. Exatamente. Tem uma experiência sobre isso. A experiência é grande. Eu sempre gostei de ministrar para os meninos. E em uma ocasião, um menino assim já, moço com seus 26 anos, foi pregar. Preparou o mês inteiro e ele pregou. Preparou o mês inteiro, hein? Olha aí. E ele pregou. E quando ele pregou, que ele saiu do culto, após o término do culto, chegou para mim e disse: aqui eu não volto mais. Aqui eu não prego mais. Eu falei: mas o que aconteceu? Estavam zombando de mim. Eu falei: mas ninguém zombou de você. Foi uma mensagem, realmente foi muito bem colocada. Deus falou aos corações. Tal irmã estava lá rindo de mim, de cabeça baixa. Eu falei: não estava. Saiu bravo. Cheguei em casa, justamente a tal de irmã estava do lado da minha esposa. A irmã estava afastada, fazia uns 4 anos da igreja, e ela estava chorando. E após o culto que ele foi embora, procurou o pastor e pediu comunhão, reconciliação com a igreja. Olha só. Discernimento, né? Falta um pouco de discernimento. E isso, irmãos, é importante. Todos nós que aqui estamos, né, obreiros do Senhor, que estão vindo, exercer o ministério carrega consigo essas necessidades e enfrentamentos. Nós precisamos estar bastante preparados e jamais passar pela cabeça esse sentimento de agora não faço mais, agora não quero mais. Muito pelo contrário. Tem que levantar a cabeça, tem que seguir em frente, tem que depender de Deus e seguir adiante. Não é isso? São exemplos e testemunhos que nos dá bastante sustento espiritual. Isso é muito importante. Manejar bem a espada do Espírito, esse, né, é agora aqui o tema que nós estamos abordando, também é dizer que a Bíblia não é instrumento de ataque emocional e nem de manipulação. A Bíblia tem que ser utilizada como base da palavra de Deus. A sinceridade do obreiro é que vai determinar. Mas a Bíblia também deve ser usada com autoridade. Da própria palavra de Deus, com humildade, sim. Mas porque a Bíblia é ferramenta de cura, é ferramenta de ensino, de repreensão, de edificação e tantas outras boas práticas que a própria palavra nos apresenta. Mas para que tudo isso, irmãos, esteja sendo organizado e feito da melhor forma, vem o que nós falamos antes: caráter e dependência, caráter e palavra, caráter e oração, busca incessante, né? Cuidado, manejo, orientação, espiritualidade. Porque
Se não for assim, o trabalho fica bastante vazio, não é? Você tem que colocar no seu coração que você está ali naquela noite a qual você vai ministrar uma pregação ou ministrar um louvor. Você tem que se preparar mesmo e saber que você não está ali para falar de você, mas falar de um Deus maior. Você vai estar ali para ser instrumento de Deus. Deus vai te usar. E saber que naquele culto vai ter almas sedentas precisando ouvir a palavra de Deus. Então pregar é algo muito sério, que o obreiro, aquele que deseja o episcopado, tem que levar muito a sério. Teve um ministro que eu fiquei impressionado com ele. Fui fazer um orçamento, ele me ligou, venha fazer um orçamento na minha casa. Fui cedinho. Cheguei lá, ele estava sentado numa mesa, óculos do lado, um copo de café, a Bíblia aberta, a caneta, estudando. Voltei lá para buscar a peça para a reforma. Depois de uma semana, encontrei do mesmo jeito. 15 dias depois, voltei para entregar a peça para ele, o encontrei do mesmo jeito, meditando na palavra. Alguns dizem assim, é material você ficar escolhendo a palavra. Não, não é material. Desde que você está estudando a palavra, você já orou antes. Senhor, dai-me uma palavra para o culto de domingo, para o culto de quinta-feira. Você orou e começou a examinar as Escrituras. E certamente Deus vai te dar alegria no que pregar naquele dia, naquela noite. Graças a Deus. E é assim que tem que ser. Por vezes, pairou, né, um pensamento, talvez pode até pairar, que o fato de estudar a palavra em casa, pregar em cima de um tema que por vezes é determinado, você está cerceando a atuação do Espírito de Deus. Irmãos, eu vou falar por mim aqui, né? Pensar desse modo, minha ótica, tá? Eu não sei se os pastores concordam comigo, nós estamos aqui abertos, né? Mas pensar nessa ótica é resumir a atuação de Deus à nossa vontade. Deus é soberano. Deus é tremendo. E quando Deus age, você acha que o fato de eu pegar a Bíblia em casa, olhar para um tema, vai superar o que Deus tem para fazer? Deus vai usar aquela palavra. Eu citei um exemplo aqui. Se Deus quiser que pregue a transformação de água em vinho no velório, vai acontecer. Porque é edificação, é vontade de Deus. Estou dando um exemplo bastante, né? E estou indo lá para os extremos. O que eu quero dizer com isso é que não pode pairar, pastor Januário, esse pensamento. Porque aí cria, num mapa mental, e nós falamos, irmão Daniel, na aula passada, aquela questão de estar ocioso. Eu posso ficar aqui tranquilo em casa, não preciso nem ler a palavra, vai chegar à noite, o Espírito Santo vai me usar, eu vou abrir a Bíblia, onde cair aqui, eu vou pregar. Não, eu comigo, Moisés, penso que não pode ser assim. Deus é soberano. A vontade dele para o culto começa 2 anos antes daquele culto. Percebe? Estou dando aqui, né? Até porque Deus não está preso a tempo e espaço. Deus é Deus. Ele é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei do universo. Como eu vou dizer que eu pegar a Bíblia em casa vai cercear ou limitar a operação de Deus? De forma nenhuma. Já aconteceu com você, pastor Luiz Carlos? Já aconteceu com você, pastor Januário? Ler, estudar a palavra em casa, chegar na hora da pregação, você abre aquela palavra, olha para a igreja e Deus fala, não é essa. Já aconteceu? Sim ou não? Muitas vezes. Já aconteceu? O obreiro que anda no caminho, como já aconteceu várias vezes. Estou aqui, essa é a palavra, Deus fala, é aquela. Não é essa. Então Deus tem autoridade. Quando você e eu estamos submissos a Ele. Mas se eu tenho compromisso de que vou pregar e preciso estudar em casa, preciso, né, correlacionar o que vai ser falado, Deus vai ter espaço para trabalhar. Eu penso que Deus não tem espaço para trabalhar quando a gente fica ocioso e não se dedica ao estudo, não é? É o inverso disso. Então... até então surge algum tema, né? Quando tem algum evento, aí o tema do evento, a pregação vai ser tal coisa. Então você já tem, foi passado para você um tema que vai ser falado. Então você vai trazer uma palavra de acordo com aquilo que foi determinado, não é verdade?
mas buscando sempre direção de Deus, né? Porque tem uma máxima, né? Que o pregador fala assim: eu já sei o que eu vou pregar hoje à noite, eu só preciso achar o texto bíblico. Não é? Eu já sei que eu vou pregar, eu já só preciso achar o texto bíblico. Não, né? Inclusive, né? Tem várias formas, né, estudos da palavra de Deus em relação à pregação. Eu, particularmente, né, gosto muito da pregação expositiva. Olha para o texto, dentro do contexto, dentro da realidade daquilo que Deus está falando ali, né? Isso ajuda demais. E tem, vamos dizer assim, instrumentos para poder ajudar a gente nisso. Eu também abri o texto, ler o Salmo 34. Aí você vai pegar Apocalipse 12, ler o Salmo 34, vai falar, né? E vai dar um rodeio que não tem nada. Não, olha, pregação expositiva, lê o texto, prega o texto. O que o texto está falando comigo? O que tem dentro dessa palavra? O que aconteceu na época? O que Deus quer falar através disso? Tem que ter essa preparação. Porque senão, você lê o texto simplesmente por ler. Lê o texto lá, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E os irmãos, quando Paulo foi lá no caminho de Damasco, mas e os irmãos que vivem em união? O texto que você leu aqui, o que tem a ver? Qual que é a correlação com isso aqui? Ah, não, mas é porque eu vou correlacionar, então, a conversão de Paulo com a união do Salmo. Mas precisamos dar uma correlação, senão fica um negócio totalmente, né, complicado e vazio. Então, o obreiro, o pregador, tem que ter isso em mente, tem que se preparar desse contexto para que as coisas fluam de forma muito coesa diante da graça de Deus, tá? Bom, irmãos, vocês estão participando, pode deixar conosco a pergunta, se eu estou entendendo a letra do Rafael aqui. Deve ser Lucionor, da Bahia. Pastor Ademir, de Santa Bárbara do Oeste. É Londrina aqui, Isaías? Ribeirão Preto, Mauro, Gilson de Sertãozinho, Campinas, a Marlene. Que Deus abençoe grandemente o coração de cada um de vocês. E eu quero aproveitar o momento aqui. O pastor Ademir está conosco. Ele fez uma pergunta, né? Se o solteiro pode ser pastor perante a palavra de Deus, né? Ele fez a pergunta na aula, no encontro passado. E dentro do argumento também está a questão de Paulo, lá em Coríntios, quando Paulo fala a respeito do casamento, capítulo 7, ele vai dizer, 1 Coríntios 7, se não me falha, que seria bom que todos fossem como ele, né? Não tocassem em mulher. Então seria que o homem não tocasse em mulher. Isso, né? E aí então, peraí, se Paulo era solteiro ou não era casado, existe então obrigação para o pastor ser casado? Como que funciona isso? Há contradição no texto bíblico? E digo isso, né, irmãos, porque na obra nós temos por princípio que o pastor, para ser levado ao ministério de pastor, seja casado, não é? E aí a gente gostaria de aqui tecer alguns comentários a respeito disso. Pastor Luiz Carlos, inclusive, né, tem aqui uma ilustração para fazer. Eu só quero, de antemão, dizer a respeito de Paulo. E aqui vem o argumento. Quando nós lemos, 1 Coríntios 7 mesmo, né? Quando nós lemos 1 Coríntios 7, Paulo está tratando a respeito do pecado da sexualidade fora do casamento, né? Ou até daquelas dentro do próprio casamento. É uma orientação para a igreja de forma genérica. Paulo não está tratando com obreiros naquela ocasião, mas Paulo está tratando com a igreja de forma geral, e claro que os obreiros estão inseridos nesse plano, vamos dizer assim, corporativo da igreja, geral da igreja. E ele vai dizer lá, bom seria que todos fossem como eu. Ele não está falando do ministério. Quando ele fala de todos, ele está falando de todos os homens. E ele vai dizer ali no contexto de que é um ponto de vista de argumentação dele para poder exemplificar que, por vezes, o pecado sexual fora e dentro do casamento é algo muito complicado, né? Mas ele vai dizer, é claro, que não é possível que todos os homens estejam no celibato. Não tem a ver com o ministério pastoral. E ele vai dizer, então, que cada um tem a sua própria mulher, para que não caia em tentação e, nessa tentação, você caia da fé. Então, veja, ali, Paulo não está tratando com
ministério pastoral, né? É uma orientação geral. E ainda sobre Paulo, tem alguns estudiosos que vão dar uma possibilidade de Paulo ser viúvo, porque pode ser que ele, como fariseu, tenha participado do Sinédrio, e para participar do Sinédrio, na cultura judaica, era necessário ser casado. Isso não tem base bíblica objetiva, nós não podemos concluir isso de forma muito convicta. É uma, vamos dizer assim, né? Uma hipótese. Mas o que eu quero dizer a respeito de Paulo é que o ministério de Paulo, como apóstolo de Cristo, é diferente do ministério pastoral local. Quando, e o pastor Luiz Carlos vai apresentar aqui, vem o texto bíblico falando a respeito desse conceito e dessa orientação, está para a igreja local. Paulo era apóstolo, era um missionário. Ele tinha uma abrangência diferente do pastor local. Por isso, então, nós precisamos tratar de forma distinta. Nós não podemos pegar o modelo de Paulo e querer comparar ou, então, fazer encaixar no modelo do pastor local. Paulo está num contexto bem diferente. Pastor Luiz. É um assunto muito importante que nós devemos levar muito a sério. Quando bem menino na fé, eu tinha 21 anos, aconteceu um problema na congregação a qual eu participava. Um escândalo. E o pastor andou o dia inteiro com uma touca de motoqueiro na cabeça, porque ele era bem sério na palavra e ficou envergonhado. Quando eu cheguei em casa à noite, estava o recado, o pastor mandou você ir até a casa dele. Chegando lá, ele estava com a touca de motoqueiro na cabeça ainda, só os olhos de fora. Ele disse, eu estou envergonhado pelo que aconteceu. Portanto, a partir de hoje, você é o pastor da igreja. Falei, pastor, só tenho 21 anos, nem casado eu sou. Eu já sabia, porque a palavra de Deus, quando ela se relata em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, diz que convém, pois, que o bispo seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa. Então, já nos mostra que para ele ser o presbítero, o bispo, o pastor da igreja, aquele que cuida das almas, ele tem que ser o exemplo. Ele tem sim que ser casado. Governe bem a sua própria casa. Às vezes ele não tem filhos, mas ele é casado e governa bem a sua casa. E que tenha os filhos em sujeição. Então, para ter filho em sujeição, tem que ser casado. O missionário, aquele que é evangelista, não precisa. Mas o pastor principal da igreja tem que ser casado. E isso toma relevância, né, irmãos? E veja, quem está escrevendo, eu falo assim, a palavra ela não se contradiz. E Paulo também não era nenhum, vamos falar assim, né, desavisado. Quem escreveu, irmãos, a carta para Timóteo? Quem escreveu? Quem escreveu, irmãos? Paulo. Quem? Pode falar. Quem escreveu a carta para Timóteo? Paulo. Ora, então Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo, todo mundo tem que ser solteiro, né? Aí ele vem para Timóteo e fala assim, ô Timóteo, né? Convém que o bispo seja casado, marido de uma só mulher. E é interessante aqui que esse marido de uma só mulher é porque tinha ainda na cultura, né, judaica daquela época, principalmente e no entorno, né, a possibilidade da bigamia, né, ou da poligamia. Tinha homens com 7 mulheres. Complicadíssimo. Isso nunca foi aprovado por Deus. Então, para administrar como pastor, como bispo, como, né, representante do rebanho, ele tinha que ser casado com uma só mulher. E é muito, vamos dizer assim, natural. Porque na administração ali da igreja, imagina que o pastor local ele vai se deparar com situações de aconselhamento de casais. E vai ter que ter. Como que eu vou aconselhar um casal se eu não tenho, né, essa experiência? E isso é um atributo da igreja local. É importantíssimo isso. Percebe? Então são características que a palavra nos apresenta como um modelo ideal. Como um modelo ideal. E nós tomamos isso como um modelo ideal
pela palavra de Deus. E aí alguém vai dizer, mas Timóteo não era casado. E aí irmãos, nós temos a carta de Paulo para Timóteo. Sinceramente, eu não sei se Timóteo não era casado. Não podemos afirmar isso com real convicção. E podemos afirmar, então, se foi isso, que Paulo escreve para essa carta dizendo o seguinte: eu estou te preparando para o ministério pastoral, você é um bom evangelista, e para você assumir a responsabilidade da igreja, você tem que se preparar para isso. Já paramos para pensar desse modo? Não é? É claro que a gente olha a palavra e nós temos a carta escrita e ela está num espaço de tempo. E não dá para a gente, dentro desse espaço de tempo, correlacionar pensamentos para dizer, não, mas de fato Timóteo era casado ou era solteiro. Não é? Agora, se a palavra apresenta para a gente um modelo e esse modelo vem como zelo, cuidado, né? E nós falamos aqui uma especialidade de Deus para a igreja, nós adotamos como modelo ideal. Desculpa, eu interrompi aqui, pastor Luiz Carlos. A igreja estava entrando em Coríntios, em toda a região. Havia a cultura, desde a antiguidade e algumas religiões, que o homem podia ter 2, 3 mulheres. Então, por isso que Paulo aconselhou, porque a igreja estava chegando. E as pessoas talvez imaginavam que devia ficar da mesma maneira. Mas o evangelho estava chegando. E o Paulo disse que o bispo, que o ministro seja marido de uma só mulher. Governe bem a sua casa, né? Tenha os filhos em sujeição. Então, é o que temos da palavra de Deus. Então, vamos obedecer. Pastor, e outra coisa. Uma das primeiras leis que nós aprendemos, regras, quando nos convertemos ao Senhor, é que nós não podemos andar sozinhos com a irmã no carro. Não podemos entrar numa casa para fazer uma visita se o marido não estiver. Isso são as primeiras regras que a gente aprende quando vai para a igreja, aceita o Senhor Jesus. Então, como o ministro, o pastor, vai visitar uma mulher, está sozinha e não leva a esposa? Não tem como, né, pastor? E a palavra, né, Pedro, que fala, quem vos fará mal se fordes zelosos do bem. Tem a ver com isso. Quem vos fará mal se fordes zelosos do bem. Por que eu estou dizendo isso? Há uma interpretação, e bastante difundida, que quando lê esse texto de Timóteo, vai dizer que o bispo seja marido de uma mulher. Quando ele for casado. Então, quando ele for casado, ele tem que ser marido de uma mulher. E se ele não for casado, ok, então ele não é casado. Então ele está solteiro, né? E aí essa palavra, então, não tem aplicação imediata. Quando ele for casado, aí essa palavra terá aplicação imediata. E sem contar, pastor Moisés, que a mesma ordenança para o bispo é para o diácono também. O diácono também tem a mesma sujeição do pastor. Então, uma certa feita, o irmão queria consagrar um irmão lá a diácono. E eu estava presente e falou, o presidente, o nosso presidente disse que se tiver 2 ou 3 pastores, pode haver a consagração. Então, eu vou escolher o irmão hoje para consagrar ele a diácono. Mas eu sabia que o irmão que estava querendo consagrar, não era casado. Ele consagraria a diácono. Falei, irmão, dentro da Bíblia não pode consagrar ele a diácono. Mas nós preparamos tudo, vai ter até uma festinha aí, um comes e bebe aí por causa da consagração dele e tal. Eu falei, irmão, diante da Bíblia não pode. Porque o trabalho do diácono é mesmo do pastor. Eu mostrei o texto para ele. Aí ele falou assim, e agora, o que eu faço? O que eu faço? Aí tinha o outro obreiro, um evangelista, falou, para não ficar ruim, vamos consagrar ele evangelista então. Para ele não ficar decepção, para não ter decepção. Aí chamamos ele do lado, fizemos uma rodinha, conversamos com ele e consagramos ele a evangelista. Consagramos ele. E ele continuou ajudando, fazendo, exercendo, e hoje ele é pastor.
Hoje ele é pastor. Casou, tem filho, hoje ele é pastor. Certo? Então, e ele me agradeceu tanto daquela, porque eu coloquei, falei, irmão, vamos consagrar ele evangelista então. Não vai falar que não vai consagrar diácono, deixar ele para trás. Já que você fez o evento, foi mais 2 pastores, mais o pastor que estava lá presente. Eu falei, então vamos fazer uma reunião com ele aqui, chamamos ele, conversamos com ele. Você concorda, ser evangelista? Ele falou, amém. É o mesmo obreiro, você é obreiro, eu sou obreiro diácono, sou obreiro evangelista, e se Deus quiser, você é um pastor. Em nome de Jesus. E ele trabalhou para isso, ajudou, fez, e hoje ele é pastor. Certo? Está lá em Matão. Deus é tremendo, né? É. E assim, obra de Deus. O que eu quero dizer é, alguém pode, do ponto de vista mais técnico do texto, nós podemos aqui levantar uma série de hipóteses. Porque o fundamento, porque, enfim, né, Timóteo, porque Paulo, e a gente vai tentando, né, encontrar subsídio. Ainda que tudo isso fosse válido, e eu estou dizendo isso só por argumentação, ainda que tudo isso fosse válido, pensem comigo. Se o ministério nosso, por uma questão de zelo e de cuidado com o rebanho, orientado por Deus, está dizendo, o pastor deve ser casado. Ou seja, para ser consagrado a pastor, deve ser casado. Percebe? O que tem de errado ou de equivocado nessa situação? Se for de zelosos do bem, ninguém terá nada contra ti. Imagine numa situação em que o pastor é solteiro, vai sair de campo, vai visitar a irmã, o marido não está em casa. Esquisito, não é? Começa a ter complicações, irmãos. E é verdade, quem é pastor, ou exerce o ministério de pastor de dia, sabe que isso é importante. Tem que ter a esposa do lado. A esposa está lá apoiando, está ajudando. É necessário. Então, criar argumentos do ponto de vista técnico, nós podemos até criar. Agora, do ponto de vista espiritual, eu quero que todos, quando estão nos ouvindo, entendam, né, a espiritualidade por trás de tudo isso. Impulsiona tudo isso. Zelo e cuidado. Temor e dedicação. É assim que a gente olha e pratica dentro do ministério. E em tudo, esse zelo de buscar o Senhor, de orar, de estar na presença de Deus. E todo obreiro, ele tem que olhar e ver o que o ministério diz. Que o ministério está baseado na palavra. Então, antes de fazer qualquer consagração, logicamente eu tenho que procurar a direção, o ministério. E ver se eu posso, se eu não posso fazer. Em dúvida, não faça. É verdade, porque por vezes a gente quer forçar um pouquinho, né? E esse é o problema, irmãos, forçar, sabe? A gente quer forçar para poder caber naquele modelo que a gente quer. E a gente força um pouquinho ali. O pastor já falou, então vamos pegar o irmão, vamos levar para o evangelista e tal, né? Então, nós temos que ter cuidado. Alguém vê lá, lê capítulo 9 de Atos, Paulo foi transformado no caminho de Damasco. Já vai para o capítulo 10, 11, 12, Paulo já está na viagem missionária. Dá a impressão que ele foi transformado. Deus chamou ele no caminho de Damasco, no dia seguinte ele estava pregando a palavra lá. 14 anos, meus irmãos. 14 anos de preparação, de união com os irmãos, de estudo da palavra de Deus, para sair em viagem missionária, sabe? E às vezes a gente quer comer cru. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Né? As coisas de Deus é muito séria. E tem uma pergunta, talvez pelo tempo, a gente vai deixar, que é do irmão lá de Londrina, né? E a pergunta dele é muito boa. Aliás, se ele estiver ouvindo aí, parabéns, né, pela pergunta, porque nos faz refletir muito. Se quando o obreiro tem o chamado, ele já tem todos os dons ali, né? Ou se não, se isso vem acontecendo aos poucos. Só com Paulo como missionário já dá para a gente ver, né? Como que
se desdobra. Então, é tudo no tempo de Deus. Nós temos que exercitar, entender o tempo de Deus. E aí, sobre isso, né, tem Tito. Eu quero ler com os irmãos aqui. Abra Tito, que também, né? Paulo escreve a carta para Tito. Eu falo que de vez em quando Tito some da minha Bíblia aqui. Tito não é tão conhecido, né, do ponto de vista histórico, mas é alguém que Paulo também, né, endereçou a carta, né? E aí eu não sei se Tito era casado ou não, também nós não temos essa informação aqui no texto sagrado, né? Mas enfim. E do mesmo modo, né, quando a gente lê aqui, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros como já te mandei. Olha só, Paulo está dando uma ordem direta para Tito. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolação, nem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E aí, alguém vai dizer o seguinte, na interpretação técnica e forçando para o outro lado. Mas espera aí, no versículo 5, está dizendo, olha, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como te mandei, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher. Ah, mas Paulo está dizendo aqui que o bispo ele não pode ter duas mulheres. Mas se ele não tiver nenhuma também, não tem problema. Se ele for casado, precisa ser uma mulher só. Né? E o texto não está falando marido de uma só mulher, dando, né, um quantitativo indicativo. Está dizendo aqui, marido de uma mulher, no sentido de categoria. Marido, não de um marido, né? Que hoje em dia, né? Marido de uma mulher. Gênero, marido de uma mulher. Não está no sentido quantitativo, mas eu entendo o texto, está no sentido de gênero. Que seja marido de uma mulher. Agora, se Paulo está escrevendo a carta para Tito, dizendo, te mando fazer isso, de novo, é uma ordem direta. E ele está estabelecendo igrejas. E é para pastor local. Então é diferente do ministério de Paulo, que é mais global, que é mais corporativo, como apóstolo. E aqui não, é para a igreja local. Percebe, pastor Ricardo? Percebe, pastor Januário? Como soa de forma bastante clara quando a gente analisa nesse aspecto. E seria uma incoerência muito grande de Paulo dizer que pode ser solteiro como ele, se ele está mandando aqui Tito numa missão de estabelecer as igrejas, separar presbíteros e pastores locais e dar essas qualidades. Para mim fica muito claro. E aí vem assim, se a gente tem dúvida, tem um ditado, eu não sei, né? Os irmãos me entendam, eu vou falar aqui, né? É melhor pecar pelo excesso no sentido aqui, né? Ou seja, vamos então olhar para o que é reto, cuidadoso e de bom trato. E se é para o ministro, que governa no ponto de vista espiritual também, a igreja local, ser casado, ajuda e traz essa qualidade de zelo. Alguém discorda disso? Pega um pastor solteiro e admitindo que não tem problema em relação à palavra e coloca um pastor casado. Vocês hão de convir comigo que um pastor casado
vai ter muito mais condições de atuar em determinados temas específicos em relação ao solteiro. Ou não, estou equivocado com relação a isso. Perfeito, pastor. É olhar para a palavra, ver o que manda a palavra, de cidade em cidade, para fazer presbíteros e tem os mandamentos. E o primeiro é que seja casado, marido de uma só mulher. Ou seja, não mudou nada, é a mesma palavra. Então nós temos que ser zelosos da palavra, não perderemos nada por isso. Amém. Bom, queridos, espero que esteja, vamos dizer assim, a contento, né? Eu diria, de acordo. Mas também, se não estiver, pode me chamar, pode chamar o pastor Luiz, pode chamar o pastor Januário lá no privado, né? No WhatsApp, onde vocês quiserem. E nós estamos aqui para poder tornar esse ambiente um ambiente de reflexão na palavra de Deus, não é? E eu tenho uma mensagem final aqui. Temos 3 perguntas que ficará para o próximo encontro. O nosso irmão José Wilton de Campinas mandou 2 perguntas. Qual é o papel fundamental do obreiro cristão na vida da igreja? Irmão José Wilton, uma palavra: servir. Esse é o papel fundamental. E eu vou apresentar argumentos no próximo encontro. Qual os primeiros passos para ser um obreiro na casa de Deus? Orar. Tremendo. Ser chamado, novo nascimento, submissão e tudo mais. Nós vamos apresentar. E a outra pergunta também é: quem é chamado para o ministério já recebe os dons espirituais imediatamente? Ou quem deseja o episcopado precisa buscar e desenvolver esses dons? Quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja, mas não vem com a fornada pronta. Degrau em degrau. Degrau em degrau. E aí vem algo tremendo que a gente ouve, e eu gosto muito dessa afirmação. Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Louvado seja Deus. E aí a gente já dá um briefing. Vamos falar bonitinho, um briefing. Eu falar briefing. Briefing. Já vou dar aqui uma introdução do que a gente vai apresentar com mais argumentos na próxima semana, respondendo essas perguntas e outras que virão. O senhor quer, pastor Januário, que venha mais perguntas, sim ou não? Com certeza. Amém. Pode mandar vir. Então, queridos, compartilhe a live com outros, né? Pastor Luiz Carlos, não deixe... tá aqui. Se eu me perder aqui, eu vou ler, né, aqui uma mensagem de encerramento que tem a ver com o tema de hoje: caráter do obreiro, essencialidade e palavra. Caráter e palavra, caráter e palavra, né? E a mensagem de encerramento é: irmãos, se há algo que precisa marcar nossa vida como obreiros na casa de Deus, é essa dupla essência: caráter e palavra. O caráter é a raiz da árvore, a base da confiança, o espelho do que Deus fez em nós. Ele é forjado na disciplina, na humildade, na comunhão com Deus, e isso tudo no secreto do seu quarto por vezes, não à luz das multidões. Mas o ministério não se sustenta apenas na intenção, na vontade, no querer, e sim na palavra, no servir, no estar submisso. Manejar bem a palavra da verdade é mais do que saber versículos e decorar textos. É aplicá-la com discernimento, com graça, com temor, com zelo. É alimentar os outros com o que Deus nos alimentou primeiro. Isso é importantíssimo. Paulo exorta Timóteo, o pastor Januário, a se apresentar a Deus e não apenas à igreja. Apresente-te a Deus primeiramente. Somos obreiros sim, mas obreiros de Deus. E um obreiro aprovado é aquele que vive no altar, que fala com autoridade espiritual, porque vive com espiritualidade. Então, deixo um chamado a todos nós. Sejamos obreiros aprovados. Sejamos homens que a palavra moldou e que, por ela, edificam outros. O mundo precisa de pregadores que falem bem, mas Deus procuram
servos que vivam bem. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, para completar, acho que a mensagem mais linda é essa. Começa a apresentar-vos não à igreja. Apresentai-vos a Deus. A Deus. Vai se apresentar diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. A todos que estão aqui presentes fisicamente, Deus abençoe de coração. Que vamos aumentar esse número. Vocês creem assim? Amém? No próximo encontro vai ser quando? Quarta-feira. Quarta. Não, quarta. Hoje é sexta. Não, me confunda, pastor Luiz Carlos. Por favor, maneja bem essa palavra. Não, pastor? Quarta-feira. Entre obreiros e com excelente desejo, quarta-feira, 20 horas. Portanto, não é sexta, é quarta. E quarta vai ser que dia? Me ajudem? 17, é isso? Confere? Confere? Às 20 horas. Dia 17, quarta-feira. 18? É 18, quarta-feira? Dia 18, quarta-feira, 20 horas. 20 horas. Vou pedir para o pastor Januário encerrar em oração. E você que está nos ouvindo aí de forma online, por favor, convide irmãos, convide amigos, compartilhe nas redes sociais, porque queremos agregar quanto mais melhor, porque é bom estarmos diante da palavra de Deus. Que maravilha. Vamos ficar em pé? Vamos orar aqui com o pastor Januário. Daqui a pouquinho aqui em Lençóis, irmãos estão chegando, às 9 horas, né, pastor Januário? Nós vamos iniciar nosso período de oração, como fazemos todas as sextas-feiras, e com certeza orando a teu favor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos quanto nos ouviram, né? E que medite bem a palavra de Deus. O pastor Benedito sempre dizia, né, pastor Moisés? Leia a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia que conduz, a Bíblia que traz, a Bíblia que transforma a cada um que lê, né? Então nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo, que o Senhor possa alcançar todos aqueles que nos ouviram neste momento. Louvado seja Deus. Eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais este momento glorioso, ó Deus, que estamos aqui finalizando este trabalho, sabendo, ó Deus, aleluia, que tu estás no comando, porque a obra é tua, Senhor. Nós somos, aleluia, atalaia, preparado por ti, conforme a tua vontade, aquilo que tu designou a cada um de nós, para levar esses conselhos, levar esta palavra a cada um que possa, ó Deus, nos ouvir e ser edificado através da mesma. Dai a unção do teu Espírito a cada um, Senhor, a todos quantos tiveram o prazer de nos ouvir, Senhor. Faça prodígio e maravilha, Senhor, atendendo, ó Deus, as necessidades, as complicações, tudo aquilo que vem ao encontro de cada um, para que seja lapidado pelo teu poder e glória. Agora, Jesus, fica conosco, nos ajuda, Senhor, quando logo mais estaremos ainda no período de oração, cumprindo o nosso dever, ó Deus, aquilo que temos proposto nos nossos corações. Continua conosco, Senhor, abençoa cada um, Senhor, todos os obreiros que aqui presentes estão e aqueles, ó Pai, aleluia, que distante estão ouvindo a tua palavra. Dá-nos a bênção, dá-nos a graça, e o teu poder seja ontem, hoje e sempre. Assim nós oramos, ó Pai, é no poder do teu nome santo, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Rafael, corta para o vídeo e até a próxima quarta-feira em nome do Senhor Jesus. Amém.